Olá, muito boa noite a todos. Estamos iniciando a edição de hoje do Entrevista Coletiva. Olha, muito você já deve ter ouvido falar em resíduos. Resíduos sólidos, resíduos líquidos, resíduos químicos, lixo orgânico, lixo não orgânico. E cada vez mais a população das grandes metrópoles convive com esse tipo de problema e ele parece que não está sendo resolvido adequadamente, ele tem crescido. E algumas empresas estão tratando de tentar resolver esse problema, pelo menos, já virou um negócio isso, e é bom que vire para a gente poder ter um tratamento correto para esses resíduos. Hoje nós vamos falar, dentre outras coisas, de resíduos químicos. Não é lixo químico, mas poderíamos até chamá-lo assim, resíduos químicos. Por isso convidamos a química e bióloga Maria Luísa de Souza, técnica especializada nesse tipo de procedimento, que é técnica da empresa Ambicamp, e que cuida desse tipo de resíduo. Ela vai nos explicar qual é a quantidade, o volume, o problema e a solução para isso tudo. Maria Luísa de Souza, muito boa noite, seja bem-vinda. Muito boa noite. E conosco o Zezé de Lima, outra Maria, a Maria José de Lima. Exato. Zezé, boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite, Maria Luísa. Bom, a questão do resíduo químico, ela é importante para o país e a gente tem conseguido dar a destinação correta para esse resíduo? É muito importante, muito importante. Na verdade, dar a destinação adequada depende muito da entidade geradora. Ou seja, quando uma empresa que tem lá nas suas atividades de rotina a consciência de que há uma geração de resíduo e todo esse resíduo ele é destinado de uma forma adequada, aí está a destinação que é adequada e que se enquadra dentro de toda essa categoria. Agora, existem ainda muitas entidades geradoras de resíduo que não têm consciência daquilo que está sendo gerado e do quão grave é e da necessidade de destinar isso de uma forma adequada. E aí o que acontece? Há uma estocagem desse material, muitas vezes imprópria, muitas vezes inadequada a nível de embalagem, a nível de localização, e o material vai ficando até chegar um determinado tempo em que as embalagens acabam sendo destruídas pela intempérie e aquilo contamina o solo, o lençol freático, até mesmo aí a parte do ar, ou seja, toda a situação ambiental fica comprometida. Mas o governo, o poder público, como é que está a fiscalização? E ele não dá conta desse lixo? Quem gera é responsável por dar uma destinação? É isso, Maria Luísa? Na verdade, existem leis que regulamentam toda a geração, toda a implementação de uma empresa no Brasil. Existem leis. Então, parte-se do princípio que quando uma empresa se estabelece, ela tem toda uma regulamentação a ser seguida. Dentre elas, tem as regulamentações ambientais e sanitárias. Então, por exemplo, vamos falar dentro do estado de São Paulo. Existe um órgão ambiental chamado CETESB, que regulamenta a nível de licença de operação da empresa, e essa empresa só pode operar quando ela tem essa licença. Dentro desse documento chamado licença de operação, já existe todo um descritivo regulamentado lá pela CETESB, que todos os resíduos que são gerados no processo produtivo, no processo analítico da empresa, eles têm que ter um destino adequado. Então, assim, essa empresa tendo esse tipo de licenciamento ambiental, o que acontece? Ela já se enquadra e ela já faz toda a destinação do resíduo de uma forma adequada e com toda a documentação cabível. Nesse momento que entra do poder público a fiscalização, e isso é feito. Acontece que, assim, existem, claro, todos os órgãos fiscalizadores e os agentes de fiscalização ainda no Brasil aquém da necessidade. Então, não dão conta de fiscalizar tudo a todo tempo, vão nas empresas esporadicamente. É natural que alguma delas, por falta de conhecimento, enfim, acaba tendo por ganância, acaba tendo um ou outro procedimento inadequado. Por exemplo, uma estocagem do resíduo ao invés de dar um destino, ou a empresa geradora, ela acha que ela gerou pouco, então ainda não é o momento de destinar, vamos esperar juntar um pouquinho mais.
Enfim. Que ramo de atividade, ou quais ramos de atividade geram mais esse problema aqui de resíduo químico? Veja, tem uma gama muito grande de atividades que geram resíduos químicos. Então, vamos falar da parte industrial. Então, todas as indústrias, seja ela indústria química, cosmética, farmacêutica, têxtil, metal mecânica, enfim, se ela tiver um processo que envolve um material químico, com certeza vai haver um resíduo. E esse resíduo tem que ser destinado adequadamente. Falando do lado das indústrias. Falando do lado de uma universidade, então, por exemplo, se a universidade tem cursos na área da saúde, cursos na área de engenharia, que tem aulas práticas, que os alunos vão para os laboratórios, certamente os laboratórios geram resíduos. E esses resíduos precisam ser gerenciados. Aí nós vamos já lá para o lado de saúde. Então, nós temos lá a parte veterinária. Um consultório veterinário, um pet shop, um hospital veterinário gera os resíduos químicos, não é só infectante. Por um outro lado, os laboratórios de análises clínicas geram resíduos químicos, não só infectantes. Os laboratórios de análises físico-químicas também. Por exemplo, laboratórios de antidopagem, lá temos aí o exemplo do Jockey Club, gera resíduos químicos. Então, assim, as farmácias de manipulação, as drogarias, o próprio medicamento é um resíduo químico que precisa ser destinado de forma adequada. Toda sobra de uma manipulação, de uma farmácia de manipulação, é um resíduo químico. Enfim. Não necessariamente infectante. Não. O infectante é o poder público que cuida quando é infectante. Normalmente, os resíduos infectantes, na verdade, assim, as legislações, elas dividem os resíduos por grupos. Então, o grupo A é o resíduo infectante, o grupo B é o resíduo químico e vai por aí afora, né? Tem toda uma análise dessa forma. Então, o resíduo infectante considerado do grupo A, normalmente é o poder público do município que cuida. Não, existem empresas privadas que também cuidam desse tipo de resíduo, porque muitas vezes o poder público não dá conta. Então, se você olhar para um hospital, ele tem uma geração muito alta. Muitas vezes não é possível que todo aquele resíduo vá destinado só pelo município. Ele tem que obter uma... complementar com uma contratação particular de uma empresa privada. Já não é o que acontece com os resíduos químicos. O poder público não cuida de resíduo químico. Então, há necessidade, sim, de se contratar um serviço de uma empresa privada para isso. Maria Luísa, poxa, são tantos os problemas, que variedade de geradores. Não tem nem ideia. É verdade. E eu fico pensando, como é que é o tratamento disso? É tratamento adequado? Cada um tem um tratamento adequado? O que se faz com isso aí? Queima, põe em terra, faz o quê? Tudo está atrelado a uma legislação. Todo resíduo gerado, ele tem que passar por uma classificação química para que se saiba exatamente quais são os componentes desse resíduo para sim fazer a destinação adequada. Então, por exemplo, existe, claro, uma norma técnica para isso, ou seja, existe uma ABNT para isso, que é a ABNT 10.004. Então, todo resíduo, você separa uma amostra, faz uma classificação e com base nesse laudo químico, né, você consegue ver que tipo de destinação é a mais indicada. Veja, dependendo do resultado desse laudo de análise, o resíduo pode ser incinerado num tempo e numa temperatura adequada. Veja, uma temperatura de incineração, para que se haja realmente uma destruição, é entre 900 e 1.200 graus do incinerador. Só que assim, não é todo incinerador que tem capacidade técnica, não capacidade em volume, mas capacidade técnica de incinerar determinados compostos. Há uma especialização de queima. Então, por exemplo, existem determinados incineradores que não podem queimar determinados tipos de resíduos, são específicos. Por quê? Porque toda queima, no caso da incineração, ela também gera os gases, os vapores, que são tóxicos e não podem ser emitidos para a atmosfera. Por quê? Porque gera as dioxinas e furanos que contamina todo o meio ambiente. Então, há toda uma vocês têm classificação. Algum tipo de filtro?
Todo incinerador, ele é um equipamento bem grande que ele tem toda uma composição de filtros e mecanismos. Depois que faz consegue. o que com o resíduo que fica no filtro? Depois dessa queima, os filtros e o resíduo, eles são chamados de escórias, eles são retirados a uma limpeza e essas que comumente é chamada de cinza, tem que ser depositada num aterro chamado aterro classe 1, que é específico para produtos perigosos. Então a cinza não desaparece, ela vai para outro lugar. Então, a gente tem muito desses aterros aqui na região, no estado. Não, eu fico imaginando, porque a gente andando tem. aí, a gente não vê Deixa ela responder depois do intervalo, né? Não vai dar tempo esse programa. Não vai dar, depois do intervalo ela vai responder se nós temos muito. E esses aterros aí são específicos? O que eles têm de diferente? São protegidos? Poxa, quanta coisa, hein? Entrevista coletiva volta já. Aguardem.